Olá, meus amigos, aqui Gilmeric, o Conde Basile. Estou aqui direto de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Todo mundo fala assim: Gil, você não mostra mais praia? Gil, você é também de Itanhaém, mas Itanhaém não tem praia, você só mostra de Peruíbe? Estou aqui hoje para mostrar para você, porque começa agora o nosso Palavra de Amigo. Pois é, gente, eu estou aqui num dos pontos turísticos mais importantes de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Pois é, tá vendo estas duas pedras aqui formadas? Tem várias lendas em cima dela. Você sabia que Itanhaém é coberto de lendas e de história que você nem imaginaria passar pela cabeça? Ou nem conhece onde fica Itanhaém? Itanhaém fica no litoral sul de São Paulo, exatamente. Ela fica num circuito de... assim que você desce a Serra do Mar, em direção a Santos, São Vicente, você vem pro lado direito, né? Descendo a Serra do Mar, e aí você vai começar desde Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Exatamente, uma sequência dali do litoral sul de São Paulo, de praias, uma mais bonita do que a outra. Cada uma com sua peculiaridade e história diferente. E a maioria das cidades daqui tem um nome de origem indígena. Você sabia disso? Exatamente. E o nome de Itanhaém, Ita quer dizer pedra em Tupi-Guarani, e Itanhaém é pedra que canta. Exatamente. Nós estamos aqui no Morro do Paranambuco. Só que eu estou acima. É um morro onde você vê 360 graus a cidade de Itanhaém e adjacências aqui e o mar. E esta pedra aqui, tá vendo? São duas pedras que parecem um raio particular no meio. Lembra daquele desenho? Shazam! Que os anéis se encontram? Exatamente, lembra muito aqui, ó. E parece um raio aqui. Uns falam que parece uma esfinge, que parece o rosto da esfinge e tudo. Mas sabe qual o mais curioso? Que as pessoas visitam aqui, acham o mirante lindo, mas não têm ideia do que quer dizer aqui esta pedra e o que simboliza ela para Itanhaém. Aqui também fica as caixas d'água, onde fica assim o armazenamento de água de toda a cidade, fica aqui em Itanhaém, nessa parte assim no Morro do Paranambuco. Porém, as pessoas não sabem a história que tem esta montanha aqui, além do belo visual, além de armazenar a água da cidade, além de ser um belo passeio, também conta a história da cidade, onde nasce o nome da cidade. O nome da cidade nasce justamente desta conexão das pedras aqui. Exatamente, esta fenda nas pedras aqui origina o nome Itanhaém, exatamente, pedra que canta. Por quê? Porque o som vindo do vento do mar, a força que tem, fazia a pedra cantar. E os índios falavam que era a cidade da pedra que canta. Exatamente, que era a cidade não, na época o povoado e tal. Então a região chamava Pedra que Canta. E em torno nasceu Itanhaém. Outra curiosidade que você não sabe sobre Itanhaém, ela é a segunda cidade mais velha do Brasil. É a mais antiga, exatamente. A primeira é São Vicente. A primeira foi a Vila de São Vicente, que foi fundada, depois Itanhaém. Sabia? Muitas das pessoas assimilam as coisas mais antigas ao nordeste do país, né? Pelo descobrimento ali vindo por Pedro Álvares Cabral, por Porto Seguro, e tal. Mas na verdade, cidade fundada, a primeira foi aqui em São Paulo, que foi São Vicente, depois Itanhaém. Você sabia que lá tá vendo, lá atrás, lá é Peruíbe. Você sabia que Peruíbe também era parte de Itanhaém? Não? Pois é, menino. Não te contaram isso? Pois eu te conto. Peruíbe era um distrito de Itanhaém. Peruíbe tem apenas mais de 60 anos. Ela é novinha como cidade, mas é tão antiga quanto Itanhaém. Porque lá e aqui em Itanhaém foram montados o primeiro monastério. O primeiro mosteiro, a primeira igreja, ateus, padres, tudo. A primeira reunião de padres e tudo mais, a começar a catequização dos indígenas, o povo original brasileiro mesmo, o brasileiro verdadeiro mesmo, foi aqui. E aí nós temos aqui bem pertinho várias isso. Eu vou virar a câmera para vocês assistirem. Se tiver algum barulho, é muito turismo aqui, tá vendo? Olha lá, a pedra que canta aí.
vindo direitinho, olha a majestosa como ela é gigantesca, e cresceu toda uma arborização aqui do lado, que não tinha, tem tempo que eu não venho aqui, gente, infelizmente tem algumas pichações, porque o ser humano, ele gosta de deixar a marca dele, desde antigamente, né, a gente já vê que as pinturas rupestres deviam ser os pichadores da era do tempo das cavernas, né, já tinha pichador naquela época lá, tem bastante gente ali, a gente evita um pouco filmar as pessoas, porque tem crianças e tudo mais, olha o tamanho disso, ela parece se esculpida, tá vendo que o encaixe é quase perfeito dessa pedra que canta aqui, e ali naquela parte nós vemos um 360 de todo o mar e de tudo aqui, ó, tá vendo que legal? É um passeio bacana, tem lugar para estacionar, tem tranquilo, já foi uma época que teve restaurantes e tudo mais, mas hoje em dia não tem mais essas coisas, hoje em dia é só opa, olha os visitantes aqui, ó, ah, que bom, então está autorizado? Aí nós vemos aqui, ó, aqui você vai ter uma visão bem grande aqui do que é realmente a cidade. A cidade é belíssima, gente. Tá vendo ali, ó? Olha lá que maravilha. Ali, aquele caminho chama-se Caminho de Anchieta. Eu vou subir aqui, ó, lá pra cima, pra onde nós vamos ter uma visão melhor aqui da pedra. Sabe, são passeios que tem em São Paulo, que às vezes você vai buscar no sul de Minas, as cidades lá, são históricas, vai procurar no Nordeste, mas aqui também tem, gente. Tem história e tem beleza natural também. Então, olha aqui que bacana. Ali a cidade de Itanhaém, mais conhecida como Praia do Sonho, essa parte. Aquela montanha lá da frente, ela divide entre a Praia dos Pescadores, tá vendo aquela ponta dali? Ali foi gravada a primeira versão de Mulheres de Areia, é a Prainha dos Pescadores ali, e aqui ao meio, aqui, que não aparece muito, é a parte da Praia dos Sonhos. E aqui embaixo, esta passarela leva a uma pedra, chama-se Cama de Anchieta, é onde diz que Anchieta andava a pé entre Peruíbe, aqui, ele devia ter uma disposição tremenda para andar, e umas pernas bem grossas de jogador de futebol para conseguir andar tanto aqui esse litoral. Mas ali tem uma pedra em formato de uma cama coberta que dizem ser Cama de Anchieta. É muito bacana, muito gostoso. Olha essa imensidão do mar e a calmaria, gente. Mais à frente nós vamos ver, depois da montanha ali, toda Itanhaém, lá na pontinha, já vem Mongaguá, Praia Grande e lá no último, naquelas ilhas lá, Santos e São Vicente. Desse lado aqui, olha a majestade, aqui a pedra. Do outro lado aqui, também tem, lembra que eu falei o 360? Olha que loucura, Serra do Mar ali, a encosta todinha, toda uma visão, e aquelas cordilheiras de montanhas lá embaixo, é onde fica o Castelo Santa Saracali, Peruíbe. O castelo fica bem no paredão de pedra, onde começa aquelas montanhas ali, que vai a Serra dos Itatins, que vai para o Guaraú, vai para a Barra do Una, é o Portal da Jureia, um dos lugares mais preservados do mundo, e o segundo melhor ar do mundo está localizado ali no meio daquela floresta ali, tá? Não sou eu que digo, são os dados e estatísticas. Isso aqui é um morro de uma acessibilidade muito fácil, lugar para estacionar, tudo mais, e você consegue aqui visualizar onde está. Gil, você não vai falar de misticismo, não vai falar de religião hoje? Gente, vou falar, a religião tem em todos os lugares. Aqui predomina muita coisa interessante aqui. Claro que predominou a princípio o berço do catolicismo, começou aqui, né? Itanhaém seria o berço da igreja católica. Por quê? Porque começou os primeiros monastérios e a evangelização e a catequização saiu toda daqui. Por isso é uma cidade muito rotulada e muito marcada por essas histórias todas. O centrinho ainda preserva alguns casarios bem interessantes aqui, que é a versão maior da cidade, lembrando que ela é a cidade mais antiga do Brasil. Aqui é um costão todo de pedras, lindo, uma acessibilidade difícil, você não chega aqui na praia, é uma praia ali. Ali nós temos uma praia miniatura, que é onde vai a Cama de Anchieta. Lá nós temos uma grutinha, a grutinha de Nossa Senhora de Lourdes. Exatamente, foi uma senhora que ela era devota de Lourdes e ela transformou o quintal da casa dela ali em devoção, uma réplica da Gruta de Lourdes. E aí o que acontece? Foi criando fama, a senhorinha morreu, foi tombado o quintal dela, o quintal ficou de propriedade da cidade e é um ponto turístico daqui, ó.
E aqui é a grutinha de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui, tá vendo? Ó, essa casa aqui era de uma senhorinha. E esse era o quintal dela, e era devota de Lourdes. E aí ela fez. Eu, quando era criancinha, eu já vinha aqui nesse lugar, nessa grutinha, a gente tinha que passar pelo portãozinho, ela deixava a gente visitar a grutinha. E aqui a ida para passarela, aonde vai para a cama de Anchieta lá. E ali, ó, essa prainha é uma graça, ela é toda de pedra, mas não é uma praia de banho, é uma praia mais embelezada. E lá em cima a gente estava agora no Morro do Paranambuco, eu vim aqui mostrar aqui embaixo só a grutinha para vocês. Fica nessa pracinha, tem um apoio ao turista ali, e olha aqui, tá vendo? A saída que era da casa e que era o quintal da casa, né? Como eu falei para vocês, aí ó, lindo, Nossa Senhora de Lourdes e Santa Maria Bernadette aqui. Tá aqui embaixo, aqui ó. Linda, né? Ela já sofreu um atentado aqui várias vezes, tá? Por intolerância religiosa, já quebraram essa imagem, ela já foi refeita, já foi restaurada, já foi recolocada, já foi vandalizada várias vezes aqui, e agora virou aí o patrimônio aqui, né, turístico aqui de Itanhaém, tá? Mas era uma propriedade, era um ato de devoção. Por isso vocês me perguntam, e o Castelo Santa Soracalli, por que você não faz um vínculo com as prefeituras e não sei o que mais? Por causa disso. Exatamente, era uma propriedade particular que hoje, aí ó, foi tombada como patrimônio público, tá aqui exposta ao público das pessoas, e vão fazer a mesma coisa com Santa Sara. Na hora de me apoiar, ninguém apoiou nada o castelo ali, ninguém põe nada, nem uma placa como essa aqui, nem quando era aqui em Itanhaém eu tinha. Então, se eu vou colocar, se eu faço esse vínculo, enquanto eu não tenho vínculo, ok, mas depois o que acontece? Ah, eles vão abolir o IPTU seu. Ótimo, mas também, ó, tomba como patrimônio, um abraço. Eu não posso mudar, eu não posso fazer, eu não posso mexer, e ainda fica para eles. Os meus descendentes ainda vão ficar sem ainda a minha história, sem as coisas que tá. Eu estava lá de cima agora mesmo filmando, vou voltar para lá. Claro que eu gravei isso separadamente para ter esse corte aí no meio, tá? Eu gravei primeiro lá em cima e depois decidi vir aqui embaixo mostrar para vocês. E tá aqui embutido no meio do vídeo. Parece mágica, mas é a magia da gravação. O importante é que a gente tenha as informações bem colocadas para vocês aqui. Então, tá aqui a grutinha Nossa Senhora de Lourdes. Eu não vou até lá, a cama de Anchieta agora, tá? Porque é um trajeto longo e é só uma pedra lá e não... Eu mostro fotos para vocês daqui. E esse aqui é o visual um pouco mais bonito. Pra esse vídeo não ficar enorme. Aqui também tem um espaço para ver como essa prainha é charmosa, gente, olha. Que maravilha. E tem essa vista gostosa, dá para subir o morro ali, ó, do Paranambuco, dá para subir a pé aqui pelas trilhas. E aí, claro, né, o letreiro famoso que tem nas cidades. Aí, tá vendo? Para fazer aquela foto, pagar aquele mico. Tem aqui uma central de atendimento ao turista, mas é dia de semana. Não sei se abre no final de semana, porque a gente que é daqui não vem final de semana nesses locais turísticos, né? Justamente por causa da loucura que é e tudo mais. Mas é um pedaço bem bacana aqui, bem tranquilo, ó. Uma pracinha, um lugar lindo, tá vendo? Cenários lindíssimos desses que nós temos com acessibilidade, tá? Uma acessibilidade muito grande. Mas como eu estava falando para vocês, ali agora vocês verem um panorama, a grutinha, a casa da senhorinha, que eu vim aqui quando era pequenininho, que a gente frequentava o quintalzinho da casa, ela já era bem velhinha na época. E aí se tornou aí essa... Claro, ficou maravilhoso, é bom que tenha isso para todo sempre. Eu acredito que a família deve ter entrado num acordo, alguma coisa deve ter acontecido. Mas a gente sabe e fica com o pé atrás, né? Então já sabe, né? Aquele ditado, macaco escaldado tem medo de água fria. Então, eu não me atrevo a ter o vínculo do Santuário de Santa Soracalli com os órgãos públicos justamente para isso, né? Porque infelizmente os gestores vão mudando, as coisas vão mudando, e se de repente agora também entra aí um intolerante religioso, aí um evangélico maluco aí, que faça que nem os atentados que houve aqui, vários que houve aqui, vários, tá? De vez em quando tem missa aqui também, deve ter um cronograma ali que fala, antes tinha umas missas aqui presenciais aqui no lugar aqui, que é bem bacana, sabe? É a fé de outras pessoas, gente. E fora isso, se você não curte essa questão religiosa, de fé, é um monumento bonito de se tirar uma foto, gostoso, independente de ele ter um cunho religioso ou não, é algo muito bacana e é turístico. Gostou? Vamos voltar pro morro? Outro ângulo, você vendo aqui a pedra,
que canta aqui do Morro do Paranambuco, mais uma subida ali, e aqui a parte que eu falei, olha, a parte de estacionamento, tranquilo, às vezes tem eventos, algumas coisas aqui que montam aqui, mas antigamente já teve restaurantes, já teve bares aqui à beira-mar, muito chique antes, mas não sei o porquê, tudo foi desativado, e aqui agora tá tudo, só tem a caixa d'água como utilização pública, o restante tá voltado realmente à visitação e ao turismo, e lá aquelas montanhas ali, casinhas super baratinhas, né? Que um dia a gente poderia ter a chance de comprar, né? No Minha Casa Minha Dívida. Não, mesmo assim não conseguiríamos, porque são muito caras e, além de tudo, é uma área de preservação. Deve ser uma guerra para manter ali aquilo existindo. E aqui é toda uma montanha maravilhosa. Gente, é ou não é um lugar belíssimo para se visitar? Tá vendo? Simples, fácil acesso, muita comunicação com a natureza, muita força, muita energia e coisas que você não sabia. E outra coisa que você não sabia. Gil, você nasceu em Itanhaém? Não, eu nasci no centro de São Paulo. Porém, todavia, os meus pais passaram a sua lua de mel em Itanhaém. Exatamente. Já pensou? Então, quer dizer o quê? Provavelmente, o que acontece? Ou eu ou o meu irmão podemos ter sido feitos em Itanhaém, né? Por isso, assim, a nossa ligação. Nunca imaginava voltar para cá? Não, fui criado em várias cidades de São Paulo, viajei o mundo todo, já morei em vários lugares, tudo. Mas hoje, e por um acaso vim parar em Itanhaém. Mas, para você ver que curiosidade, né? Que às vezes a gente finca raízes de uma certa maneira. Minha infância, desde bebê, foi aqui, lá na Praia do Satélite, onde tinha a colônia de férias. Meu pai é militar, então a gente não tinha casa na praia, nada disso. Tinha uma casa só e com o tempo foi conquistando mais e mais coisas. Então, existia uma colônia de férias que era dos militares ali, né? E a gente frequentava desde a lua de mel dos meus pais até depois a nossa adolescência. Depois a gente começou a frequentar Mongaguá, porque o pai subiu de cargo, a colônia de férias dos oficiais era em Mongaguá, aí começamos a ter uma história de vida em Mongaguá já na pré-adolescência e adolescência. E depois adquirimos a nossa própria casa, aí mais de uma, na Praia Grande, depois viemos para Itanhaém, do nada, e temos lá o sítio, e agora Peruíbe, o castelo, e fomos construindo essa história aqui. A vida foi nos trazendo para este litoral paulista. Com que intuito? Não sei. Estou satisfeito? Não sei. Por quê? Porque cada dia a gente pensa de um jeito. E aí é difícil a gente assimilar realmente ou não. Quanto à beleza física daqui, é indiscutivelmente muito bonito a beleza física de Itanhaém. Porém, né, gestão política, não vamos falar disso, porque não difere de outros lugares. Problemas iguais, soluções interminavelmente não utilizadas, coisas que realmente poderiam ser bem aproveitadas e não são, divulgação praticamente do turismo zero, do litoral paulista, em geral, é muito precária, não tem uma fama boa perante o turismo geral do Brasil, porque não se fala sobre as belezas naturais que se encontra aqui. E quando já em outros lugares que viram moda, viram histórias, contam histórias, tende a ter um turismo já frequente. Porém, como a gente não tem, e a história está meio, sabe, muita da gente que está assistindo este vídeo agora não sabia essa história, sabia da importância que Itanhaém tem no cenário brasileiro, não sabia que é uma cidade tão velha assim, mais de 400 anos, quase, né? Praticamente quase 500 anos, né, de história, junto com São Vicente. Então, assim, teria que ter uma divulgação maior, teria que fazer algumas coisas, por exemplo, encenações na época do descobrimento aqui? Teria, claro que teria. Como tem lá, Reaviva a Vila de São Vicente, tem um teatro a céu aberto até hoje, tudo. Então, se Itanhaém se preocupasse com esse turismo,
E com a história, principalmente, de tudo, que seria o princípio de tudo, contar a história sobre o local, sobre os seus misticismos, as lendas que existiam aqui, do padre voador que voava lá das ruínas de Abaré Bebê até o monastério daqui, exatamente tinha, não é o padre do balão não, era o padre voador, que diziam que ele vinha de lá para cá voando. A história da pedra que canta, que é a história da cidade, este mar imenso, a Ilha das Cobras, um dos lugares mais famosos do mundo e o lugar mais perigoso do mundo, que é o lugar onde tem a jararaca-ilhoa, a serpente da origem das jararacas mais venenosa do mundo, e só existe lá. Tem milhares de cobras por metro quadrado, é uma ilha isolada, não pode ser preservada e não pode. E é estudada por vários e várias pessoas que ficam exatamente aqui, ó, entre Peruíbe e Itanhaém. Porém, ela está no espaço náutico de Itanhaém, então ela pertence exclusivamente a Itanhaém, que fica para lá, né? É difícil olhar a olho nu, mas são vários conjuntos de ilhas aqui. Você vê que coisa linda? Isso tudo interligado um ao outro. Porém, a gente não consegue entender o porquê. E um espaço como esse aqui, ele ser tão pouco explorado e tão pouco utilizável. Claro, a gente sabe da questão do meio ambiente, porém não tem, olha, tá vendo isso aqui, esse espaço aqui cimentado? Isso aqui era um casarão antigo, belíssimo, que foi um restaurante, ali tinha um conjunto de coisas, tal, tinha muita coisa aqui que eu não lembro de ter vindo ver. Eu lembro da grutinha de Nossa Senhora de Lourdes, mas não lembro daqui exatamente. Quando cheguei aqui, já estava em ruínas, já estava fechado, ainda funcionava uma escolinha de capoeira, depois derrubaram. E aí a gente não sabe o motivo, não sabe o porquê. Olha, tem um deck lindo, é um lugar onde poderia ter, assim, aproveitamento turístico de um potencial lindíssimo de noite e de dia. Porém, tá aqui, não se sabe o porquê. Deve existir um motivo, deve existir algum embargo, deve existir talvez algum proprietário, entendeu? Porque muitas das coisas têm isso. Tem muitas pessoas que têm aqui no litoral a questão da posse. A posse é uma coisa que impera aqui em vários lugares. Você ter posse aqui, por ser povos originários, por ser talvez quilombola, indígena, entendeu? Então às vezes você tem posse sobre lugares imensos do qual você não pode sequer tirar uma única árvore. Então aí acaba da prefeitura não tendo, a pessoa não pode mexer e tudo mais. Na verdade, tudo isso é de Deus, porque se a gente for pensar, tudo fica. A gente vai embora, tudo fica. E fica pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Mas como nós somos extremamente egoístas e só pensamos em nós, a gente suga a cana até o bagaço para deixar o bagaço pro outro. Nunca pensa. Se a gente pensasse friamente e lembrasse que na roda das encarnações nós voltamos aqui, se nós voltamos aqui, o que a gente vai pegar? O bagaço que você mesmo sugou até o final. E aí você, não vou estar aqui mesmo. Aí que tá, gente. Você vai estar com outro corpo, com nova história e com o planeta detonado. Completamente assim, judiado. Então pensar no próximo, pensar em preservar, as pessoas na gestão pública, a mesma coisa, se tudo que fosse arrecadado fosse investido realmente aqui, ninguém passaria necessidade. E uma coisa muito triste, gente, é a questão de você ficar esperando o próximo, a próxima história, a próxima coisa, e não, e vai, e eu vou guardar isso para depois. Não, gente, a gente vai embora, a gente pode voltar depois, mas aí com outra história, revivendo, começando engatinhando tudo de novo. Então se você não viver agora, se você não viver bem agora, você não vai viver nunca. Se você não aproveitar momentos e lugares como esse, na sua essência, ele vai se acabar e você não vai ter oportunidade nem numa próxima encarnação de conhecer tudo que já foi um dia. Eu sei que a gente tem idade, eu falo, gente, sempre 50 a mais. Eu sou feliz por ser 50 a mais. Por quê? Porque eu vivi o passado, vivi o presente e vivi já um futuro que as pessoas jovens estão conhecendo só agora e não conhecem essa essência, tanta beleza que foi no passado. Hoje a gente vê muita destruição e não tem. Então assim, eu tenho que ser uma pessoa boa porque lá no céu eu vou. Você tem que ser agora, você tem que ser aqui. Você tem que ser este momento. A sua história tem que acontecer já.
Sabe por quê? Porque não vai dar tempo. Essa história de você ficar esperando. Eu comprei uma roupa, eu guardo uma roupa, quando eu emagrecer eu uso. Quando eu emagrecer eu uso. Nada! Se ela não te cabe, vende ela e compra uma que te cabe e usa agora. Não espera emagrecer, não. Não espera segunda-feira, não espera outro para conseguir, para fazer, para falar. Não pode. Gente, agora. Tem que usufruir dessa beleza enquanto ela está aqui. Você está aqui na Terra, olha que lindo, olha. O céu tem... Isso é magnífico, gente. Não tem prefeito, não tem presidente, não tem vereador, não tem nenhum poder público que vá poder controlar isso aqui, essa beleza, essa imensidão aqui, esse desenho, essa gama de cores que a natureza faz. Não tem IA que gere isso, como é ver ao vivo essas coisas. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe aí a sua vida ficar esperando talvez depois o momento certo, a hora certa, a coisa certa, ou quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso, quando eu tiver saúde, Não, faz agora. Levanta, anda, se arrasta, vai, mas faz. Porque amanhã não existe. Mentiram para você, amanhã não existe. Ele pode ou não existir para uma pessoa ou outra. Se você está vivo, o teu momento é agora. Não se preocupe com essas religiões, essas coisas que ficam o tempo todo te pregando, que quando você morrer, que quando você for, que quando você isso, que quando você vai para o céu. Para com esse quando, cara. É agora. Isso te impede de viver, de ser feliz. Isso te impede de tanta coisa. Isso te impede de ser você. Seja você mesmo o tempo inteiro, aproveitando tudo que você gosta. Faça o que gosta, faça o que quer. Respeite apenas a individualidade dos outros. Se cabe a você, vai você. Não terceirize a sua vida. Primeira coisa, gente, colocar uma coisa. O que é uma pessoa solteira? Sabe o que a palavra solteiro representa? Só e inteiro. Se você é solteiro e quer se ligar a alguém, se ligue nela, porque viver com ela vai ser mais feliz do que ainda você está. Mas, se você vai se unir a alguém para que ela te complete, pode parar. Você está precisando de muleta, você está precisando de um encaixe? Não. Só e inteiro você já se completa. A pessoa tem que estar ao teu lado para exaltar o que você é. Se a pessoa que está ao seu lado, ela ativa em você o lado mais ruim que você tem, fuja dessa pessoa. Se ela desperta em você tudo aquilo que você não gosta e não quer, fuja dessa pessoa. Por quê? Porque automaticamente você está dependente de outro ser humano. E isto é a pior doença que tem, quando você depende do outro, ou você intitula o outro como figura essencial na sua vida. Exatamente, meus queridos. Você tem que estar só e inteiro, solteiro. Mesmo casado com alguém, se aquele relacionamento te joga pra cima, vocês dão risada, vocês se divertem, vocês veem em lugares como esse, se a pessoa te movimenta, ok. Mas se a pessoa, quando encontra com você, só ressalta os seus defeitos, só ressalta o que você tem, só te acusa, saia fora. Isso é uma âncora que está te jogando para baixo. Problemas e imperfeições todos nós temos. O que a gente não precisa é de alguém do tempo todo do lado da gente, lembrando dos nossos defeitos e dos nossos problemas, ou acrescentando e ampliando algo que a gente não precisa. Quem te põe para baixo tem que ficar longe de você. Não mantenha uma relação com amigo, com marido, com esposa, com pai, com mãe, com irmão, com ninguém que te puxe para baixo. Com ninguém que ressalte apenas os seus defeitos e não as soluções na tua vida. Quem não te traz soluções também não vem te trazer problemas. Por isso que você tem que estar só e inteiro, certo? E viver cada momento como se fosse o último da sua vida. Sempre, nunca deixa para amanhã o que você faz hoje. Hoje, com as suas condições ou sem as condições, mas faça, vivencie, viva. Tudo aquilo que desafia você vai te transformar numa pessoa melhor. Se você pegar o caminho mais fácil, você também vai pegar o caminho mais chato, mais sem graça, mais sem insosso. É igual comer uma comida sem tempero nenhum. Você comeu, tá bom, vou sobreviver? Vou sobreviver, é o que está me mantendo. Mas e o prazer?
que tinha ali. E o sabor, não tem nada, não tem sabor. Você não pode deixar sua vida ficar sem sabor, e principalmente por causa do outro. Nunca pense que a sua vida vai ser melhor porque alguém vai resolvê-la para você. Esteja só e inteiro, acredite em você. Bom, essa foi um pouquinho de Itanhaém para você, o Morro do Paranambuco, e lembre-se, coloque aí para mim se você gostou, e se você quer que eu gostou desse conteúdo e quer que eu mostre mais para vocês questões de praias, lugares turísticos e mais histórias sobre vários outros lugares. Lembre que eu tenho uma Kombi Home, dá para pegar a estrada e mostrar os lugares mais legais para você. Quer? Então escreve aí embaixo que você quer que a gente mais informações sobre isso. Uma pessoa escreveu aí para mim assim: Gil, gosto de quando você faz os vídeos na praia. Quando você fala de religião, eu nem assisto. Eu até fiquei bravo, sabe? Mas sabe que ela tá certa? Ela tá expondo que ela gosta de mim. Podia não falar que ia me ofender? Podia. Mas também eu não ia saber que alguém gosta daqueles vídeos de praia e que não gosta dos outros. Foi sincera, tá vendo? Na hora, o meu lado leonino, meu ego fez assim, não gostou do que eu fiz. Gente, ela expôs, e isso é uma informação, e uma informação rica. E isso que a gente tem que aprender, a saber absolver o que falam de uma maneira positiva, até mesmo as críticas, e entender que a gente pode diversificar a nossa vida, que às vezes ser uma rotina de uma coisa só, tocar na mesma tecla, uma hora a tecla do piano quebra, ou o som já não agrada mais. Entendeu? Renovar a vida, né? Viva a vida. Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. E se você quer que eu entenda que você assistiu meu vídeo até o final e gostou e entendeu e achou Itanhaém bacana, bonito, quer vir visitar, quer conhecer aqui Itanhaém, então você vai escrever aí Itanhaém. Ai, difícil, né? Então, escreve do teu jeitinho. Itanhaém, tá aqui, eu vou colocar aqui na tela. Escreve Itanhaém, que aí eu vou fazer mais vídeos aqui de Itanhaém e eu vou saber que você chegou até aqui o final e que gostou da surpresa e que não sabia como é que era aqui, tão bonito assim, e que tem tanta informação. E tem muita praia daqui até lá, viu? Não tem só esse pedacinho, não. Isso aí foi só um fragmento de Itanhaém, foi só uma cerejinha para você se interessar, tá? Tem a praça, tem lugares, tem cachoeiras, tem um passeio de barco, tem rio, tem o encontro das águas aqui, é fantástico. Bom, meus queridos, lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje fica por aqui, um beijo no coração de vocês, fique com essa beleza de 360 graus da cidade de Itanhaém, e um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.